Brasileiros são extremamente reconhecidos pela criatividade nas empresas americanas, e vocês já sabem disso porque eu venho falando isso há muito tempo, mas se você não sabe disso, vamos lá contextualizar vocês. Galera, para falar para vocês que as vagas de profissionais que estão sendo contratados para trabalhar em empresas de fora têm aumentado muito nos últimos tempos. E eu, como quem trabalha lá há mais de 5 anos, tenho visto isso crescendo muito e muito. E vamos falar do porquê que isso está acontecendo e como que você pode se posicionar aí para entrar nessas empresas, tá? Bom, galera, se você já está aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante aí. Estamos quase nos 2.000 inscritos aí e seria interessantíssimo ter o seu like, tá bom? Bom, e o que está acontecendo? Vamos só simplesmente, galera, dar um contexto geral. O que está acontecendo no mundo com o Donald Trump aí no poder e tudo mais? Os americanos estão enfrentando uma série de dificuldades em relação à China, né? Para quem não sabe, então o que está acontecendo? Existe uma doutrina muito antiga chamada Doutrina Monroe, que seria basicamente a América para os americanos, tá? Só contextualizando geopoliticamente isso para a gente aprofundar depois para o nosso lado. Bom, o que quer dizer isso, galera? Quer dizer que os americanos, de um modo geral, querem simplesmente proteger os seus interesses dentro da América e o resto que se vire. É por isso que você vê uma série de coisas acontecendo, como por exemplo, os Estados Unidos querendo sair, por exemplo, da OTAN lá, você vê a invasão do Irã, você vê a Venezuela sendo o presidente lá sendo tomado e tudo mais, os americanos montando empresas lá na Venezuela para ter suficiência em petróleo e depois invadindo o Irã, bloqueando lá o Estreito de Hormuz, eliminando seus concorrentes. Tudo isso por quê, galera? Porque isso tende a enfraquecer a China, tá? A China, para quem não sabe, é a potência em ascensão e os Estados Unidos é a potência hegemônica. Isso quer dizer que normalmente as potências, quando tem uma potência muito em ascensão, existe a armadilha de Tucídides, né? Tucídides era um cara que ele observou que enquanto os gregos estavam crescendo muito, os troianos eles começaram a ficar inseguros pelo crescimento dos gregos. Então eles entraram em guerra com os troianos decidiram entrar em guerra com desculpa, os espartanos decidiram entrar em guerra com os gregos e o que aconteceu foi que eles perderam a guerra. Essa é a armadilha de Tucídides, de achar que você tem que achar que tem que tomar alguma decisão quando tem uma potência em ascensão. E é isso que os Estados Unidos está tentando fazer. Bom, então ele está montando lá, tentando ser autossuficiente primeiramente em petróleo, porque a Venezuela tem o petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo. Então eles botaram lá a Shell, outras empresas para agora buscar esse petróleo, bloquearam o Estreito de Hormuz para sufocar os americanos, para sufocar o resto do mundo, e a galera vai ter que, consequentemente, comprar petróleo de quem, nesse caso? Dos Estados Unidos. E você vê uma série de movimentos aí da galera tirando bases americanas que antes estavam pelo mundo todo sendo removidas aí e agora estão todos centralizados no América, tá? Vamos começar por aí. Isso que está acontecendo no mundo, beleza, entendi. Agora, o que isso tem a ver com o que me interessa aqui, que eu sou brasileiro, e como que eu consigo ganhar dinheiro com isso, né? Bom, os americanos, galera, estão preferindo profissionais brasileiros a indianos. Há 4 anos atrás, galera, você vê um crescimento muito grande de indianos nas empresas, certo? E tá tudo bem, isso aí continua num nível muito menor. Hoje, assim, a minha perspectiva em 2022, quando eu entrei no mercado, era só eu e 20 indianos. Agora é eu e 10 indianos, e 5 indianos, e outros povos, assim, mais na região americana, da América, né? América do Sul e North America, né? Então, isso está acontecendo justamente por conta de o interesse americano de centralizar o poder dentro da América. E isso tem vários fatores. O primeiro fator, cara, principalmente para programador, é muito mais barato para o americano pagar um desenvolvedor
aqui do Brasil versus um desenvolvedor na Índia. Por quê? O desenvolvedor da Índia, ele pode até sair mais barato no curto prazo. Por exemplo, você vai pagar, digamos, 70% do valor de diferença, mais ou menos, né? Então, se o cara, vou dar um exemplo, se o cara cobra R$ 100 a hora, o indiano cobra 40 a hora, né? Só que existe um gap de horário. Então, cara, o indiano, ele não vai estar durante o dia do americano disponível, ele só vai estar durante a noite, tá? E qual que é a solução para isso? A solução para isso é simples. É você contratar mais pessoas que estejam no mesmo fuso horário. Por exemplo, as empresas americanas normalmente estão centralizadas lá na costa leste americana ou no centro, é, na, na- no centro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm três fusos horários aí: Mountain Time, Central Time e Eastern Time. O que permite os brasileiros estarem trabalhando aí para os americanos é isso, porque o fuso horário ele é parecido com os dos americanos. Então, normalmente você começa a trabalhar aí 10 horas da manhã, se você trabalha para uma empresa da costa leste. Se você trabalha para uma empresa do Central Time, você começa a trabalhar normalmente 11 horas a meio-dia, você vai até mais tarde, até às 7 da noite, tá? Normalmente é assim. Por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, meu chefe ele era da Mountain Time, o que significa 4 horas de diferença, tá? Mais para a esquerda dos Estados Unidos. O que quer dizer que ele trabalhava sempre 4 horas. Quando eu já estava trabalhando, terminando o meu trabalho, para ele era meio-dia, entendeu? Então, esse é um exemplo clássico. E as empresas americanas estão preferindo os brasileiros, primeiramente por conta do horário, tá? Só explicando isso aqui. Segundo, é muito mais barato, muito mais barato para os americanos contratarem uma mão de obra brasileira. O meu cargo como desenvolvedor sênior lá nos Estados Unidos, o cara vai receber aí no mínimo 70 a 90 dólares a hora como programador, tá? Lá nos Estados Unidos. O cara que é americanão lá. E isso explica o custo de vida e tudo mais, né? Lá é muito mais caro. Mas se você for, inclusive, se você for contratar um americano, por exemplo, um CLT americano, ele vai ter que pagar uma série de outras coisas para o governo, como 401k, né? Tipo, plano de saúde e tudo mais. Que aqui no Brasil, se você pegar um cara que ele é contratado, você paga ele metade desse valor, 40 dólares a hora, um programador sênior aí. E esse cara ele vai produzir a mesma coisa ou até mais e vai ganhar muito, vai aumentar muito o lucro daquela empresa, tá, galera? E simplesmente se ele quiser te demitir, não tem nenhum tipo de vínculo com você. Então ele encerra o contrato e tchau, acabou ali. Foi isso que acontece na prática, tá, galera? Então é muito mais vantagem para eles. É por isso que eu gosto de sempre analisar as motivações primeiro. Depois que a gente olha as motivações da galera que contrata as pessoas daqui, a gente sabe como se posicionar. Então, como que a gente se posiciona para esse tipo de coisa? Primeira coisa, galera, como é que vocês acham que os recrutadores vão procurar vocês aí? Como é que você acha, você que mora aí no interior de São Paulo, que algum recrutador americano vai vir falar com você? Ele não vai chegar na porta da sua casa, né? Você tem que chegar até ele em algum nível que você se apresente para ele de uma forma indireta. E como que funciona isso? Adianta você ficar se candidatando em vagas nas empresas? Não adianta, tá? O que adianta é você ter um SEO do LinkedIn muito bem trabalhado. O que é o SEO? O SEO é o algoritmo de relevância de todas as redes sociais, incluindo não só redes sociais, mas o Google também tem isso. É a relevância do seu perfil em relação àquela plataforma. Então, quanto melhor é o seu perfil, o que isso quer dizer? Existe uma série de métricas que você usa para avaliar se o seu perfil está bom ou não, tá? E quando você tem uma conjunção dessas métricas, o seu perfil aumenta. Então, se você é um programador de Java, vai lá o recrutador procurar Software Engineer Java Brasil. O que faz a primeira pessoa aparecer ali? Número um, conexões. Número dois, a relevância do seu perfil.
Número 3, as suas skills técnicas, se elas estão bem aliadas. E o número 4, tempo de experiência, tá? Isso, só isso sendo ajustado, e eu tenho ali no curso do Programador Pro, tá ali embaixo, como você faz essas partes aí, só tendo isso, você já vai conseguir, os recrutadores vão vir até você quando eles pelo menos digitarem lá na barra de pesquisa do LinkedIn, programador sênior Java, por exemplo. Isso vai fazer eles virem até você. Aí você vai entrar num outro nível que seria os de entrevistas. Aí você vai ter 3 entrevistas aí, uma com o gestor, uma com o RH e a outra com o cara que é o técnico, para você ver se você consegue passar nessas entrevistas para depois ter uma oferta de emprego e finalmente trabalhar para empresas americanas. E aí você consegue, para isso você precisa ter uma empresa também, tá? Lembrando, você não consegue prestar serviço diretamente, tá? Para a empresa de fora sem ter uma empresa. Você precisa cadastrar aí um CNPJ para conseguir prestar serviços, tá? E aí, a partir daí, você recebe numa conta lá no exterior e você começa a trabalhar para a empresa de fora. O que você precisa fazer então? Melhorar o seu LinkedIn para ter mais relevância. Olha o meu curso aí. O segundo passo, você tem que abrir uma empresa. E o terceiro, obviamente, você precisa saber inglês, né? Eu acho que até é bom você fazer na ordem que eu falei aqui, porque nesse meio tempo, enquanto você está aprimorando as coisas, você vai perceber que existem diferenças e você vai conseguir melhorar essa conversa, suas coisas, utilizando uma aula de inglês aí da vida. Depois, é claro, vai entrar outros passos, e aí a maioria da galera já largou de mão até aqui do vídeo, porque parece muita coisa, mas é uma vez só que você vai precisar fazer isso aqui para ganhar, tipo, cara, sei lá, mano, 5 vezes mais na sua hora, tá? Então, pô, será que não vale a pena fazer isso? Então, se você tá até aqui no vídeo, meus parabéns, cara, porque eu vou dar mais uma dica aí importantíssima para vocês. Além de você estudar o seu inglês enquanto você faz esses 2 passos, existem períodos do mercado onde você tem mais contratação, tá? Então você pode se preparar para esses períodos, que são início de outubro para novembro e fim de maio para junho. Esses são os períodos que mais tem contratação por causa dos fechamentos de quarters. As empresas fecham os quarters, um quarter é uma vez a cada 4 meses. Mas na metade do ano, sempre, para o final do ano também, existem o planejamento das finanças daquele período. Então, a empresa arrecadou X, então ela pode alocar dinheiro para determinados projetos. E existem dinheiros alocados especificamente para desenvolvedores offshore, desenvolvedores que são de fora do Brasil, dos Estados Unidos, desenvolvedores que são de fora dos Estados Unidos. E esse dinheiro que sobra para os investimentos, ele precisa ser alocado para aumento de desenvolvedores dentro de projetos, cara. E é nessa época que você vê maior pico de conversas dentro do LinkedIn, maior pico de entrevistas. Eu faço isso, ó, galera, há muito tempo, então eu sei do que eu tô falando, eu não tirei isso aqui do nada, entendeu? Não tirei isso aqui agora, não inventei isso agora. Então, o que é o que eu quero passar para vocês? Tendo esses pontos em vista, você não vai conseguir mudar a sua vida hoje, entendeu? Mas você consegue montar um planejamento para na próxima vez que chegar próximo dessa data, você tem já os requisitos para você conseguir mudar isso, tá bom? Bom, galera, se você está até aqui, meus parabéns, cara, sério. Realmente você está interessado em mudar a sua vida, tá? Porque uma coisa eu posso garantir para vocês que ganhar em dólar muda a sua vida. Eu comprei o meu apartamento, meu carro, tudo aqui com fruto do meu trabalho e o meu esforço em conseguir trabalhar para empresas de fora, que foi muito difícil de conseguir, mas vale muito a pena. Eu recomendo muito vocês irem atrás disso. Bom, vocês sabem aí, me acompanhem, né? Fiquem bem, até a próxima e tchau.